Olá, eu me chamo Larissa Diniz, vim apresentar o meu trabalho sobre a modelagem vaso, que foi trabalhada no açude Tijuquinha, aqui no maciço do Baturité, e é sobre a orientação do professor Jorge Leite Mamede. Bom, o título do meu trabalho é Modelagem de Transporte de Sedimento para a Bacia Hidrográfica do Açude Tijuquinha. Para começar a apresentação, o clima do Brasil possui uma ampla gama de subtipos climáticos, por se tratar de um país em expansão e grande território considerado de clima tropical. Consequentemente, as diferentes condições climáticas que existem no país acabam produzindo diferentes ambientes. Um deles é o semiárido brasileiro, que abrange uma área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, o que considera aproximadamente 18% de todo o território nacional. Possui uma população em torno de 22 milhões de habitantes, onde o conflito para água já é algo rotineiro, sempre existiu dentro do semiárido. Com as tentativas de resolver esse problema da falta de água no Nordeste, foram realizadas obras e adotadas ações de convivência com as secas, como a construção de poços e cisternas e adutoras. No entanto, para melhorar a segurança, grandes reservatórios foram construídos para armazenar uma grande quantidade de água durante a estação chuvosa, enquanto os residentes e rebanhos, durante o período da seca, pudessem consumi-la com tranquilidade. O abastecimento hídrico do Ceará depende em sua grande maioria dessas águas superficiais acumuladas nesses reservatórios durante esse período chuvoso. No estado, 93% da água ofertada à população vem exatamente desses açudes. Logo, esse tipo de abastecimento é fundamental para o desenvolvimento sustentável de toda essa região, a conservação e a qualidade da água acumulada. Esses reservatórios acabam enfrentando um assoreamento, que resulta na redistribuição de sedimento, o que influencia na disponibilidade de água. A deterioração com a falta de manutenção e a má qualidade de barragem resultam em sérios problemas de segurança, a quantidade e qualidade da água. Assim, é necessário ter um conhecimento da taxa de padrão de deposição desse sedimento, em que o reservatório é necessário para prever os tipos de deficiências na operação dos reservatórios. A área de estudo do trabalho foi selecionada na Bacia Hidrográfica do Açude Tijuquinha, localizada a aproximadamente 80 km de Fortaleza, no estado do Ceará. A área de estudo situa-se na região do semiárido, localizada no município de Baturité, onde as temperaturas na região variam de 17,5 graus Celsius e 25,2 graus Celsius. E possui precipitações acima da média do Ceará, em torno de 1.730 mm por ano, de acordo com o IMET. O clima dessa bacia é caracterizado por um regime pluviométrico de apenas uma estação chuvosa que lhe corresponde no início do ano, em poucos meses, o que ocorre mais ou menos entre fevereiro e maio. O maciço de Baturité, que induz orograficamente, agindo como uma barreira montanhosa aos ventos alísios. Considerando as mudanças drásticas no processo hidrológico do Nordeste, isso causa mudanças drásticas no nível da água dessas barragens. Então a barragem acaba sedimentando nas suas profundezas, nas suas profundidades. Por isso, é muito mais afetado pelo processo de assoreamento do que outros reservatórios. A utilização de modelos para a quantificação dessa produção de sedimento e arrasto de partículas em bacias hidrográficas é fundamental para que eles sejam capazes de descrever os processos com níveis de detalhamento e diferentes escalas de tempo, com o modelo usado no projeto, o VASA-SED. O VASA-SED ele simula os processos de escoamento e erosão em escala de encostas
os processos de transporte de fluxos de suspensos e leito de escala do rio e o processo de retenção, a realocação de sedimentos em reservatórios. A ferramenta permite a avaliação de opções de gestão, tanto para cenários de mudança de uso sustentável do sedimento para a redução de erosão nos corpos hídricos, quanto opções de gestão de reservatórios adequados para diminuir a sedimentação em grandes reservatórios. Os resultados. Na região do semiárido, como a bacia do Tijuquinha, a escassez desses recursos hídricos causados pela seca costuma ser um aspecto que afeta a disponibilidade de recursos hídricos nessa região. O abastecimento de água depende principalmente da capacidade de armazenamento da água dos reservatórios de superfície. Os depósitos de sedimento no açude representam um grande risco para a proteção qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos. Barragem altera drasticamente o natural equilíbrio de água-sedimento em relação aos sedimentos do reservatório. A montante é utilizado como lagoa de retenção de sedimentos, que retém grande parte dos sedimentos produzidos na bacia hidrológica e prolonga a vida útil do reservatório maior a jusante. Porém, de sedimentos nesse reservatório pode afetar a disponibilidade hídrica de forma quantitativa, reduzindo a capacidade do armazenamento. Em um reservatório, o padrão de deposição de sedimentos é fortemente afetado pelo influxo lateral e lateral da descarga de sedimentos, dependendo das suas características, como temperatura da água, distribuição da granulometria e concentração de sedimentos. Portanto, a contribuição da água e sedimentos tributários podem ser consideradas como condições de contorno interno na simulação e deposição de reservatórios. À medida que os sedimentos entram no reservatório e começam a se depositar, eles tendem a se conter nas camadas mais baixas, que podem sofrer anos de decompactação. A consolidação altera a espessura e a densidade do leito, reduzindo a porosidade. Portanto, esse processo pode ser incluído no modelo de deposição de reservatório. Finalmente, os reservatórios devem ser usados para avaliar os sedimentos dos reservatórios, o que representa um grande risco à conservação qualitativa e quantitativa da água. O modelo de sedimentação do reservatório inclui 2 métodos de modelagem, dependendo do tamanho do reservatório e da disponibilidade dos dados. O método de modelagem detalhada e um método de modelagem simplificado. O método de modelagem detalhada de deposição do reservatório é determinístico, baseando-se em um processo unidimensional. Ele pode simular o transporte de sedimentos através do reservatório, distribuindo espacialmente os sedimentos. Para os profissionais da área de gestão e planejamento ambiental, é muito importante a utilização de modelos para quantificar e ocorrer a ocorrência de sedimentos e, consequentemente, o arrasto de partículas na bacia hidrográfica. Os resultados do modelo podem ser utilizados para diagnosticar o estado de poluição e dinâmica da bacia hidrográfica como ferramenta básica para a tomada de controle ou medidas preventivas. É viável usar o programa do ASA7 porque pode fornecer os resultados mais satisfatórios que podem avaliar mudanças de deposição de sedimentos causadas por práticas de gestão de sedimentos. Por outro lado, os métodos de modelagem simplificados são adequados para avaliar a água e sedimentos, retida em uma densa rede de reservatório. É caracterizado pela disponibilidade limitada de dados, podendo existir o planejamento do açude Tijuquinha. Eu queria agradecer à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP, pelo apoio dado e propiciado a essa pesquisa. Queria agradecer por quem assistiu a minha apresentação e queria agradecer principalmente a Unilab pelo espaço para poder apresentar o meu trabalho.